Thank you so much, everybody. I'll see you next week. And in the meantime, take care of yourself. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up. O filme A Substância, de 2024, dirigido por Kothali Farja, narra a história de Elizabeth Sparkle, Demi Moore, atriz premiada de Hollywood e famosa por um programa de aeróbica. Enfrenta um duro golpe quando seu chefe a demite, no dia em que completa 50 anos. Os tempos mudaram e precisamos de um refresh e novos rostos, segundo o diretor. E é assim que é convidada sumariamente a se aposentar dos holofotes. O filme do gênero body horror narra metaforicamente, através do uso de uma substância desconhecida, a pressão estética imposta pelas atrizes de Hollywood em se manterem sempre jovens e as consequências desses atos. Mas será que isto é só um filme? Como a vida imita a arte, em março de 2025, Demi Moore, 61 anos, que interpreta Elizabeth no filme, de maneira visceral, perde o Oscar de melhor atriz. Não para Fernanda Torres, 59 anos, mas para a então novata e estreante Mickey Madison, de 25 anos, que leva a estatueta dourada pela atuação de uma garota de programa no filme Anora, 2024, do diretor Sean Baker. Mas será que isto acontece só em Hollywood? A seguir, relatos de mulheres reais que provam que nem tudo é mera ficção. E sim, já vivi o etarismo na pele. No meu último emprego, muitas vezes, quando eu dava alguma opinião, alguma sugestão de mudança, eu não era ouvida, era silenciada, era como se as pessoas não escutassem o que eu dizia. E muitas vezes eu tinha razão, porque depois, mais pra frente, tudo que eu tinha falado acontecia. Enfim, né? Eles realmente não ouviam a experiência e dos mais velhos, né? Depois, agora, tem 1 ano e meio que eu estou desempregada, estou tendo muita dificuldade de conseguir emprego, eu participo de processos seletivos, às vezes vou até o final, às vezes falam que eu sou muito qualificada para a vaga, às vezes falam que eu não fala a questão da idade, mas fala que eu não ficaria no emprego ganhando menos, que meu cargo seria um cargo maior, mesmo tentando para analista ou para coordenadora. Tem acontecido isso. Às vezes eu vou até o final, chego no final não sou escolhida. Muitas vezes. O etarismo, ele é um preconceito que muitas vezes ele é sutil, né? A pessoa às vezes até parece que tá assim, que é uma forma de carinho, de te proteger. E a gente não quer ser protegida, a gente tem capacidade, competência de trabalhar. E muitas vezes eu me sinto agora, principalmente, afeta até minha autoestima, porque a gente sabe que tem competência e capacidade, mas duvida até dessa competência e capacidade nossa, pela questão de não conseguir se recolocar no mercado de trabalho. A princípio, eu não me lembrava de nenhum caso que ninguém tivesse me dito diretamente que eu não tinha mais idade para fazer determinadas coisas. Sei que em algumas áreas essa questão ela é problemática. Por exemplo, no ramo da moda, das indústrias cinematográficas, exige que as mulheres sejam cada vez mais jovens. Eu sou ilustradora de livros infantis e até o momento eu nunca senti que ninguém tivesse deixado de escolher o meu trabalho por conta da minha idade. Pelo menos isso nunca ficou claro. Mas durante a nossa conversa
eu comecei a perceber certas coisas que eu mesma fazia para que eu evitasse que eu me expusesse dessa forma e assim sofresse algum tipo de preconceito. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre ilustração de livros infantis e no início eu sempre colocava, eu nunca me filmava, eu sempre filmava os desenhos, eu nunca me filmava diretamente. Porque na minha cabeça isso não era coisa de pessoas mais velhas fazerem, né? Isso era coisa para os jovens fazerem. E aí eu acabava, para me proteger justamente de comentários, que a gente sabe que na internet tem muitos comentários preconceituosos, tanto de homens criticando mulheres, quanto de outras mulheres mesmo. Eu acabava, para evitar esse tipo de situação, eu acabava não me expondo. E então eu fiquei pensando assim, por que isso acontece? Né? Por que eu me sinto assim? E exatamente por causa desse etarismo que existe na sociedade, que às vezes ele se torna silencioso. Nós, mulheres, deixamos de fazer coisas para não nos expormos à crítica dos outros. E isso, mesmo que a pessoa às vezes ela não se sinta afetada diretamente, existem a gente acaba internalizando isso e deixando de fazer coisas. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Let's Pump go. it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Eu vim falar de um marcador etário muito conhecido, que são eles, os cabelos brancos, que me acompanham já há pelo menos uns 10 ou 12 anos. E eu vou contar a minha experiência vivendo e assumindo esses cabelos brancos. No primeiro momento, para mim, eles chegaram e não me incomodaram muito. No meu trabalho, eles, na verdade, trouxeram uma potência para reafirmar o que eu estava fazendo. Eu trabalho com consultoria há 18 anos e eu tinha uma fala que era permanente. Eu escutava sempre quando eu chegava numa reunião, chegou para enfeitar a reunião. E isso gerava em mim uma sensação de invalidação do que eu estava fazendo. Então, quando os cabelos brancos chegam no trabalho, as pessoas que geralmente eram homens que falavam isso passaram a não falar mais sobre essa minha presença para embelezamento. Então, eu comecei a curtir, gostar, o respeito que o branco trazia. Ao mesmo tempo, em sociedade, fora daquele ambiente de trabalho, o que eu enfrentava com as minhas amigas, que chegavam a falar comigo, e possivelmente de olhares de desconhecidos, era aquele olhar de, que desleixo, que descuido, ela não vai pintar esse cabelo, meu Deus. E já chegaram a me dizer no aniversário, vamos dar uma tinta de presente, vamos dar um spa de presente, você vai ficar uma bruxona assim mesmo? Então, para mim, hoje em dia ainda me pego no dilema se eu, com meus 38, vou pintar o meu cabelo para não ter que escutar mais socialmente esse tipo de coisa, ou se vou sustentar esse cabelo branco, que acaba tendo um peso como uma bandeira para o feminino muito diferente do masculino, quando o envelhecimento e os brancos chegam, olhados como, olha que charmoso esse homem de cabelos brancos, para as mulheres, essa história de olha que desleixada. Velha para o mercado. Esse é o grande paradoxo do etarismo no mercado de trabalho. A pessoa forma, vai estudar, vai trabalhar e continua estudando, aperfeiçoando, faz 1000 cursos, trabalha na área, aplica o conhecimento, adquire experiência, faz um mestrado, faz um doutorado e fica velha para o mercado. E aí, depois que ela faz 40, 50 anos, ninguém mais contrata ela, porque ela ficou velha e cara, porque ela passou a vida inteira estudando, aperfeiçoando e adquirindo experiência. É um paradoxo
Eu gosto da vida, eu gosto de trabalhar, o trabalho me realiza. Eu acho importante produzir. Eu fico maravilhada quando as minhas ideias dão resultado. Então, enfim, por que que esse mercado não entende isso? Por que que as pessoas não entendem que não existe, que a idade não é um rótulo para ninguém, nem para quem é mais novo, nem para quem está com a idade mais avançada, como é o meu caso, por exemplo. Isso não quer dizer nada. Enquanto houver o desejo, enquanto houver a vitalidade, enquanto houver vida, gente, a vida está aí, é para ser vivida. Eu não posso ter um outro relacionamento com relação à organização das minhas coisas, né? Acho que eu já tenho um problema assim, de cabeça, um problema mental. E assim vai, assim por diante. Já passei muitas dificuldades para conseguir emprego, né? Principalmente para conseguir emprego, né? Porque você chega, faz o cadastro e na hora de ser convocado você não é devido à sua idade. Se você fala que está sentindo uma dorzinha no joelho, culpa da idade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se você tem mais fios de cabelo branco, é a idade. Eu conheço pessoas que têm 11 anos, 10 anos e têm cabelo branco. É por causa da idade, né? Principalmente se você for dar um conselho, aí já logo vira, mas isso aí é antiquado, isso aí é daquela época de antigamente. Não tem nada a ver, né? A minha relação com o etarismo, ela começou desde muito cedo, desde os 30 e poucos anos de idade. Primeiro que eu fui casada com uma pessoa 6 anos mais jovem que eu, e que até o término do meu relacionamento, eu escutava que eu era menor, que eu era inferior, que eu era mais velha e que um dia a minha beleza e todo o meu vício ia acabar e que nenhum homem ia me querer porque eu ia ficar velha e baranga. Eu atuei como publicitária dentro do designer gráfico em agências por 13 anos e eu estava um pouco cansada, resolvi migrar para moda. Fiz uma pós-graduação e aí eu descobri que eu queria a parte de estamparia, eu sempre gostei muito de desenhar. Acabei conseguindo um emprego no departamento de design de uma grande marca aqui de Belo Horizonte. Bem, no momento da entrevista eu já escutei aos berros a dona da marca gritando, que a sala era ao lado, que não queria uma velha como designer para representar a marca dela. E eu sempre tive uma boa autoestima leonina, então eu deixava muita coisa passar. Realmente isso não me afetava, tanto que hoje eu conto os cases de insucesso para os meus alunos de moda para tirar o véu do glamour deles, assim, logo de cara. Mas eu ouvi coisas assim, você nunca vai para o Japão, você nunca vai viajar para o exterior, porque você é pobre, você nunca vai ter dinheiro para isso. Que meu quadril era largo demais, que eu precisava fazer um regime, que eu estava muito gorda, que eu estava com a pele muito flácida, que eu tinha muita ruga e que eu precisava me cuidar, que eu precisava emagrecer para caber na calça. Da indústria têxtil, eu fui para uma fast fashion, onde eu assumi, né, como estilista de coordenação, de fitness e de moda praia, porque eu já trabalhava com moda praia e estamparia nessa indústria, então eu já tinha uma expertise nessa parte de estampa. Eu ficava muito sobrecarregada e eu tinha uma assistente, né, uma assistente de estilo. E essa assistente de estilo era 20 anos mais jovem que eu. Além disso, toda a equipe de estilo era mais jovem, bem mais jovem, eles tinham 25, 26 anos, e eu estava liberando os 40 anos de idade, que para eles era um absurdo. Isso incomodava eles de muitas formas, a ponto de eu chegar no refeitório para almoçar, né, e sentar do lado na mesa, eles todos saírem automaticamente e eu almoçar sozinha. Entre alguns apelidos fofos eu era a vovó estilista, né, a estilista gagá, né, a sem noção,
a amnésica. Isso me afetou de uma forma diferente do que me afetou lá atrás, quando eu era designer daquela marca. Isso me fez pensar o quanto que aquele lugar também não era para mim. E foi aí que eu decidi dar uma guinada, virar a página e me tornar professora. Com 27, 28 anos, eu já tinha entendido que se eu não migrasse para uma área gerencial ou fizesse uma transição de carreira, com 30, 35 anos eu já estaria muito velha para a área de tecnologia da informação. E foi o que aconteceu. Desde 2019 eu venho mandando currículos, tentando vagas, mas sem sucesso. Esse ano de 2025, procurei uma amiga, gerente de RH, recursos humanos, e pedi para que ela avaliasse tanto meu LinkedIn quanto o currículo para ver o que estava faltando. E, pasmem, ela me retornou dizendo que era questão do etarismo. Como mulher negra, várias questões me atravessaram na minha carreira. A questão do salário, a questão de sempre estar sendo indicada, apesar das minhas qualificações técnicas, para carreiras administrativas ou de serviço, entender esse lugar, além de ser mulher negra e agora acima de 45 anos, me trouxe essa reflexão. O etarismo, ele atravessa esses corpos, mas de formas diferentes. Mesmo com algumas coisas em comum. A questão dos cabelos, que tem esse mito de que a mulher negra envelhece, mas os cabelos se embranquecem mais tarde. Então, a questão de parecer nova, mas quando eu apresento a minha idade real, perco oportunidades, mesmo para as carreiras que hoje são ofertadas na tecnologia da informação para mais 40 ou melhor idade, eu não estou qualificada e a desculpa é sempre outras coisas. Encerramos o processo, obrigada pelo interesse na vaga, mas resolvemos fazer uma contratação interna, só que infelizmente a gente percebe que existe uma porta de vidro para as mulheres com mais de 40. Mas será que tudo que foi visto é muito mimimi? Será que as mulheres que já conquistaram tanto com o seu feminismo e ainda reclamam? One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Let's go. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, up, up.